Boa noite, irmãos, que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus seja com todos. Estamos gravando mais uma mensagem para amanhã, quinta-feira, e para a palavra desta noite eu gostaria que nós estivéssemos lendo um texto bastante conhecido a respeito da pesca maravilhosa. Eu queria ler apenas o versículo 5 e o versículo 6. Diz assim: Respondeu-lhe Simão: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei as redes. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes e rompiam-se-lhes as redes. Meus irmãos, nós precisamos reconhecer que nós somos limitados. Nós precisamos de reconhecer que Deus deve estar acima de todas as coisas nas nossas vidas. Nós vemos aqui nesse episódio aqui da pesca maravilhosa, Jesus falando certas coisas para os discípulos, para Pedro e os seus companheiros. Ainda não eram discípulos, Jesus os convida para ser discípulos. Uma das coisas que ele faz é o seguinte: vai ao fundo do mar, vai mais profundo. A gente vê no versículo 5 aqui, olha, ele diz assim: Respondeu-lhe Simão: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. O versículo 4 ele diz assim: Faze-te ao largo e lança. Ao largo aqui era o seguinte: para ir para um lugar mais fundo, totalmente inapropriado. Jesus disse para Pedro, e é interessante a gente notar que um carpinteiro querendo dar uma sugestão para um experiente pescador. Pedro, a profissão dele era pescador, e um carpinteiro querendo dar lição para um pescador profissional. Mas era Jesus. Jesus diz a Pedro que pescasse não no lugar próprio, mas num lugar impróprio. Vai mais profundo. Ele poderia dizer assim: Senhor, mas a gente já tem experiência. Os peixes vão pular a rede, lá no mais fundo a rede é curta. A rede não seria curta, seria pequena pela profundeza. Jesus manda eles irem a um lugar impróprio, também numa hora imprópria. Diz que o dia já tinha raiado, já era de dia. Pedro tinha toda a experiência de pescar sempre à noite. E a gente que tem uma certa experiência, a gente sabe que a noite é o momento melhor. Ao receber essa ordem, veio para Pedro e os seus companheiros fé e dúvida. E agora? Nós temos experiência, mas Jesus que está mandando. Veio um período assim de confiança e desconfiança. Por isso que ele diz: Senhor, nós pescamos a noite toda e não pegamos nada. Mas Jesus dá uma ordem para eles. A perícia de pescador poderia dizer: eu não devo obedecer a Jesus, porque ele era profissional. Eu não devo obedecer a Jesus. Mas a consciência iluminada pela fé dizia: eu devo obedecer. É assim que nós somos, crentes no Senhor Jesus. E muitas vezes nós enfrentamos certas situações que, pela nossa razão, pelo conhecimento que temos, nós poderíamos dizer: não vai adiantar. Quantas vezes nós pregamos o evangelho para alguém e falamos: não, esse aí eu já perdi a esperança. Esse aí não adianta não, esse aí não conserta não. Mas isso é o que estava acontecendo com Pedro e os seus companheiros. Mas ele com a consciência assim, iluminada pela fé, ele diz: vamos lançar as redes. Meus irmãos, nós precisamos aprender a viver pela fé, a confiar mais em Deus, não em nós mesmos. Nós precisamos reconhecer que somos limitados.
Aqui a gente poderia fazer uma somatória. Pescadores profissionais, equipamentos adequados, porque eles eram profissionais, estratégia correta, pescou durante a noite e dedicação, a noite toda. 4 somatórias aqui, mas nós precisamos aprender que nem sempre é sinal de resultado positivo, às vezes, o que nós temos. Por isso que eles disseram: mestre, nós pescamos a noite toda, nós esforçamos, nós dedicamos e nada pegamos. Você pode ter as especializações que você já adquiriu na sua vida, mas Jesus tem os peixes. Pedro tinha especialização, mas Jesus tinha os peixes no seu comando. Você pode ter experiência, mas Jesus tem autoridade sobre a terra e tem autoridade sobre os céus. Você pode ter todas as ferramentas. Cristo tem todo o poder sobre as nossas vidas. Por isso nós poderíamos dizer assim: a gente é limitado e a gente precisa aprender a depender de Deus constantemente nas nossas vidas. Isaías 43, versículo 13 diz assim: agindo eu, quem impedirá? Quantas vezes você já ouviu? Eu já ouvi: não há impossíveis para Deus. Tem um cântico a respeito disso. Não há impossível para Deus. Horatio Gates Spafford era um homem dedicado ao Evangelho, advogado bem-sucedido nos Estados Unidos, empresário no ramo imobiliário bem-sucedido. A sua esposa chamava Anna Spafford e ele teve 5 filhos, 4 meninas e 1 homem. Professor de universidade, aprofundou muito nos estudos, diretor de um seminário presbiteriano, fazia como dedicação às coisas de Deus. Na década de 1870, foi terrível para a família Spafford. Seu filho morre aos 4 anos por uma doença chamada escarlatina. Em 1871, os bens da família foram praticamente destruídos por um incêndio chamado o Grande Incêndio de Chicago, onde atingiu várias casas boas e foi pegando numa em outra, e a dele foi atingida. Ele perdeu quase todos os seus bens, porque tudo estava naquela mansão onde ele morava. Em 1873, ele estava reagindo fisicamente e financeiramente. Ele resolveu tirar um período de férias para ir para a Europa com a sua família. Só que a esposa e as 4 filhas foram à frente. Por causa de alguns compromissos de trabalho, ele ficou para trás. No traslado no navio entre os Estados Unidos e a Europa, o navio que elas estavam teve um choque e 226 pessoas morreram naquele naufrágio. A sua esposa salvou milagrosamente daquele naufrágio 226 pessoas. Entre as 226 estavam as 4 filhas. De repente a sua esposa passa um telegrama para ele e dizia: salva, porém sozinha. O marido entendeu que no acidente as 4 filhas também haviam falecido. Ao ler a mensagem, ele partiu imediatamente para a Europa. E quando ele passa pelo local do naufrágio, ele escreveu algo muito importante. Ele diz: quando a paz como um rio visitar meu caminho, quando as tristezas como ondas do mar rolarem,
seja qual for o meu destino, tu me ensinaste, Senhor, a dizer: está tudo bem com a minha alma. Ele perde os bens, perde os 5 filhos, a esposa dele escapou, e ele diz: Senhor, tu me ensinaste a dizer: está tudo bem com a minha alma. Logo depois ele escreve o hino 108, do qual eu gostaria que você estivesse meditando nesse hino. Se paz a mais doce me deres gozar, se dor a mais forte sofrer, ó seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou. Medite nessas palavras. Pedro, de repente, teve um vislumbre no poder de Jesus. Quando ele lançou as redes, movido pela fé em Jesus, Pedro lançou as redes e diz que as redes apanhou grande quantidade de peixes. Confiemos mais em Deus. Entendamos que nós somos limitados, mas diante de Deus nós somos mais do que vencedores. Que Deus esteja abençoando a sua vida. Leia Lucas capítulo 5, de 1 a 11, que fala sobre a pesca maravilhosa, e você vai ver o resultado que Deus tem para a sua vida e o resultado que você tem para o seu dia a dia. Que Deus esteja abençoando a sua vida, a minha vida, e que o Senhor esteja conosco. Amém.